Fique com esse crachá até amanhã, Marcelo. Esta é a última noite em que ele vai abrir alguma porta para você. Helena Duarte entrou no Palácio Aurora como uma hóspede comum, carregando apenas uma mala pequena e um cartão VIP que ninguém ali deveria ignorar. Marcelo, seu marido e diretor-geral do hotel, acreditou que ela tinha vindo para vigiar sua noite com Bianca e decidiu humilhá-la diante dos funcionários. Helena não reagiu quando 2 seguranças receberam ordem para expulsá-la. Antes de partir, porém, ela deixou uma frase que transformaria aquela noite na última em que Marcelo pisaria no saguão como dono de tudo. Marcelo Azevedo arrancou o cartão preto da mão de Helena antes que a recepcionista pudesse terminar a frase. O plástico bateu contra o balcão de mármore com um estalo pequeno demais para combinar com o silêncio que se formou no saguão do Palácio Aurora. Você perdeu o juízo vindo aqui desse jeito? Ele perguntou, mantendo a voz baixa, mas não baixa o bastante para esconder a raiva. Helena olhou para os dedos dele apertando o cartão. Eu fiz uma reserva. Marcelo soltou uma risada curta. Você não tem reserva nenhuma. Camila, a recepcionista, abriu a boca. Senhor Marcelo, o sistema mostra uma chegada vinculada ao código. Ele a interrompeu sem olhar. Eu não pedi sua opinião. Bianca Lemos, parada ao lado do elevador privativo, com um vestido azul escuro e uma taça de espumante na mão, inclinou a cabeça como se assistisse a uma cena desagradável preparada por outra pessoa. Marcelo, talvez, ela só queira conversar, disse, num tom doce demais. Helena voltou os olhos para o marido. É isso que você pensa que eu vim fazer? Ele se aproximou. Você veio me seguir, veio causar escândalo e escolheu o pior lugar possível. Helena respondeu sem elevar a voz. O pior lugar para quem? O saguão ocupava 2 andares de vidro e pedra clara, com arranjos de orquídeas brancas, iluminação dourada e o movimento discreto de hóspedes que fingiam não observar. Do lado de fora, a Avenida Paulista continuava acesa, tomada por faróis ônibus e carros presos no trânsito noturno. A pequena mala de Helena permanecia junto a seus pés. Ela vestia uma calça preta, camisa de seda cinza e um casaco simples sem joias além da aliança. Não parecia uma mulher preparada para um confronto. Marcelo interpretou aquela simplicidade como fraqueza. O cartão, Helena disse. Devolva. Ele ergueu o objeto entre 2 dedos. Você conseguiu isso usando meu nome. Camila respirou fundo. Senhor, esse tipo de cartão não é emitido pela gerência local. Marcelo virou o rosto lentamente. Camila, cuide dos hóspedes que realmente estão hospedados. A jovem recuou, mas seus olhos permaneceram presos a um pequeno símbolo prateado no canto do cartão, um círculo atravessado por 3 linhas. Helena percebeu. Também percebeu que Bianca apertou a haste da taça ao ouvir a observação. Eu perguntei, como conseguiu isto? Marcelo insistiu. E eu respondo amanhã, disse Helena. A frase fez o maxilar dele endurecer. Não haverá amanhã para esta conversa. Bianca caminhou até eles com a elegância ensaiada de quem conhecia cada câmera do hotel. Helena, não transforme uma situação privada em espetáculo. Há empresários, hóspedes estrangeiros e uma equipe inteira trabalhando. Helena olhou para a porta do elevador privativo, onde um funcionário aguardava com um carrinho contendo flores champanhe e uma bandeja de doces. Para qual quarto isso está subindo? Bianca não respondeu de imediato. Marcelo colocou o cartão no bolso interno do paletó. Isso não é da sua conta. O hotel está lotado, disse Helena. Foi o que me informaram ao confirmar a reserva. Camila baixou os olhos para a tela. Bianca sorriu sem humor. A suíte presidencial estava bloqueada para uma ação de relacionamento. Helena observou a ausência de qualquer equipe de marketing, fotógrafo ou hóspede ao redor. Uma ação de relacionamento para 2 pessoas. Marcelo perdeu o resto da paciência. Chega, ele apontou para a mala. Pegue suas coisas e vá para casa. Helena sustentou o olhar. Esta também é a minha casa, segundo você dizia quando precisava que eu sorrisse nos jantares com investidores. A taça de Bianca parou no meio do caminho. Marcelo respondeu. Não use nosso casamento para me constranger no meu hotel. Helena repetiu devagar. Seu hotel. A mudança no rosto dele foi quase imperceptível, mas Helena a viu. Marcelo tocou a placa metálica presa ao paletó, onde se lia diretor-geral. Era um gesto que ele fazia sempre que se sentia desafiado.
Anos antes, quando recebera o cargo, entrara no apartamento deles em Jardins, com aquela mesma placa dentro de uma caixa de veludo. Helena lembrava do orgulho verdadeiro em seus olhos, do homem que falava em respeitar camareiras, recepcionistas e garçons, porque seu pai passara a vida sendo tratado como invisível. Aquele homem parecia ter desaparecido, sem que ela soubesse em qual corredor o havia perdido. Paulo Renato Marcelo chamou. 2 seguranças se aproximaram da entrada. Paulo era mais velho, ombros largos, cabelos grisalhos nas têmporas. Renato vinha alguns passos atrás. Daca! Desconfortável. Marcelo apontou para Helena. A senhora está perturbando a operação do hotel. Acompanhem-na até a calçada. Paulo olhou primeiro para Helena, depois para Camila. Senhor Marcelo, ela não está alterada. Eu não perguntei se está alterada, respondeu ele. Dei uma ordem. Helena perguntou ao segurança. Seu nome completo? Paulo hesitou. Paulo Ribeiro e o seu Renato Alves. Marcelo riu irritado. Vai anotar os nomes para reclamar comigo amanhã. Helena disse não. Para lembrar quem tentou manter a dignidade esta noite. Marcelo agarrou a alça da mala antes que Paulo pudesse fazê-lo. Num movimento brusco, atravessou o piso polido e empurrou a bagagem para fora da porta giratória. A mala tombou na calçada, abriu parcialmente e deixou aparecer uma pasta cinza, uma blusa dobrada e um estojo de couro. Uma rajada de vento espalhou 2 papéis até a borda da rua. Alguns hóspedes pararam. Camila levou a mão à boca. Bianca não sorriu, mas seus olhos brilharam com alívio. Agora vocês podem levá-la, disse Marcelo. Paulo permaneceu imóvel. Senhor, não há necessidade de contato físico. A senhora pode sair por conta própria. Marcelo se aproximou do segurança até quase encostar o rosto no dele. Você quer discutir procedimentos comigo na frente dos hóspedes? Paulo respondeu com esforço. Quero evitar um incidente. O incidente é ela. Helena olhou para o marido, não para a mala. Você realmente quer que esta seja a versão de você registrada hoje? Marcelo apontou para as câmeras no alto. As gravações pertencem ao hotel. Tudo pertence a alguém, disse ela. Nem sempre a quem está usando. Ele fez um gesto impaciente. Tirem-na daqui. Renato tocou de leve o braço de Helena. Ela recuou antes que a mão se fechasse e caminhou sozinha em direção à porta. Na calçada, o ar de São Paulo tinha cheiro de chuva antiga, combustível e café vindo de uma loja ainda aberta na esquina. Paulo recolheu os papéis sem ler. Quando lhe entregou a pasta, viu apenas o logotipo discreto do Fundo Horizonte gravado na capa. Seus olhos se ergueram, mas Helena já fechava a mala. Sinto muito, senhora, ele disse. Você cumpriu uma ordem que sabia estar errada, respondeu ela sem crueldade. Amanhã terá de decidir se continua fazendo isso. Renato desviou o rosto. Marcelo permanecia atrás do vidro da entrada com Bianca, ao lado, ambos enquadrados pelo brilho dourado do saguão. Helena voltou até a porta giratória, mas não entrou. Marcelo abriu uma das folhas de vidro e disse: Se voltar a criar problema aqui, vou chamar a polícia. Ela olhou para a placa em seu peito. Fique com esse crachá até amanhã, Marcelo. Esta é a última noite em que ele vai abrir alguma porta para você. O silêncio atingiu até os motoristas na área de embarque. Bianca franziu a testa. Marcelo tentou rir, mas não conseguiu. Você está me ameaçando? Helena respondeu. Estou avisando. Existe uma diferença. Você costumava conhecê-la. Um sedã preto parou junto ao meio-fio, menos de 1 minuto depois. Não tinha motorista uniformizado, nem qualquer sinal de ostentação. Augusto Nogueira, presidente do Conselho do Fundo Horizonte, estava no banco traseiro segurando o telefone junto ao ouvido. Helena colocou a mala no porta-malas e entrou sem olhar novamente para o hotel. Eu vi a mensagem, disse Augusto assim que a porta se fechou. A inspeção terminou. Helena observou Marcelo através do vidro. Ele falava com Paulo. O dedo erguido, provavelmente exigindo um relatório que transformasse a vítima em ameaça. Terminou. Augusto esperou alguns segundos e o diretor-geral Helena retirou a aliança, mas não a guardou, apenas a manteve na palma da mão. Pior do que os relatórios indicavam. Você quer que eu suspenda a reunião de amanhã? Não. Helena, ele é seu marido. Ela fechou os dedos sobre o anel. Hoje ele foi o diretor-geral que expulsou uma hóspede, usou 2 funcionários como instrumento de humilhação e reservou o principal ativo do hotel para fins pessoais. Augusto perguntou:
E amanhã? Helena respondeu sem desviar os olhos do saguão que diminuía atrás do carro. Amanhã veremos se o conselho tem coragem de tratar meu marido como trataria qualquer outro executivo. Dentro do Palácio Aurora, Marcelo tomou o tablet das mãos de Camila e exigiu o registro da reserva. O sistema mostrava apenas iniciais, um código corporativo e uma autorização externa de acesso. Quem inseriu isso? Perguntou. Camila manteve a voz profissional. A central de proprietários. Bianca se aproximou depressa. Isso pode ser parte da auditoria da compra. Marcelo lançou um olhar duro para ela. Você disse que a operação ainda não estava fechada. Foi o que me informaram. Camila tentou recuperar o tablet. Senhor, preciso registrar a ocorrência. Marcelo apagou a tela com o polegar. A ocorrência será simples. Uma mulher sem reserva válida apareceu, causou constrangimento e se recusou a sair. Paulo entrou pela porta, ouvindo a última frase. Ela não se recusou. Marcelo virou-se. Seu relatório vai dizer o que aconteceu segundo a avaliação da direção. Paulo ficou pálido. Meu relatório vai dizer o que eu vi. Bianca interveio antes que Marcelo respondesse. Todos estamos cansados. Podemos resolver isso com calma. Então ela tocou o braço dele e sussurrou. Precisamos verificar a suíte e o histórico dos cartões antes da reunião. Camila ouviu. E sem que ninguém percebesse, salvou uma cópia do relatório de turno numa pasta externa. No elevador privativo, Bianca finalmente abandonou a expressão serena. Quem é sua esposa dentro do Fundo Horizonte? Marcelo apertou o botão da cobertura com força. Ninguém. Ela carregava uma pasta do fundo. Helena trabalha com consultoria. Deve ter conseguido algum serviço menor e decidiu usar isso para me assustar. Bianca observou o reflexo dos dois nas portas espelhadas. E se não for menor, Marcelo tocou novamente a placa de diretor-geral. Eu administro este hotel há 6 anos. A compra não muda isso de uma noite para outra. Muda se o novo dono quiser alguém fora. Ele se virou para ela. Você está sugerindo que eu tenha medo da minha própria esposa? Bianca respondeu com cautela. Estou sugerindo que medo e prudência não são a mesma coisa. As portas se abriram para o corredor silencioso da suíte presidencial. As flores já estavam posicionadas, o champanhe resfriado às luzes da cidade espalhadas pelas janelas. Marcelo entrou. Mas a vitória daquela noite havia perdido o gosto. Pela primeira vez, olhou para a placa em seu peito e sentiu que o metal pesava mais do que deveria. No carro, Helena recebeu no telefone uma notificação automática do sistema de segurança do hotel. O cartão VIP havia sido bloqueado pela gerência local às 22h17. Logo abaixo, outra notificação confirmou que o cartão de Bianca abrira a suíte presidencial às 22h23. Helena encaminhou os 2 registros para Augusto e depois abriu uma conversa protegida com o comitê de aquisição. Escreveu: apenas preservem as gravações do saguão, o histórico de acessos e os relatórios originais do turno. Nenhuma intervenção antes das 8. Augusto leu por cima de seu ombro. Você já esperava que tentassem alterar os registros? Helena colocou a aliança dentro da bolsa. Eu esperava que Marcelo fizesse uma escolha. E ele fez. Ela encostou a cabeça no banco enquanto as luzes da Paulista deslizavam pelo vidro. Não. Ele fez várias. Antes de guardar o telefone, Helena enviou uma última mensagem ao secretário do conselho. Mantenha o nome do representante principal em sigilo até minha entrada na sala. Do outro lado da cidade, Marcelo ainda acreditava ter expulsado uma esposa inconveniente. Na manhã seguinte, descobriria que havia colocado para fora a única pessoa que poderia ter salvado seu cargo. O sedã deixou a Avenida Paulista e avançou em direção à Faria Lima, enquanto São Paulo ainda pulsava sob as luzes dos edifícios dos restaurantes, fechando tarde, e das filas de carros que pareciam nunca desaparecer. Helena permaneceu em silêncio durante quase todo o trajeto. A aliança estava dentro da bolsa guardada ao lado do cartão de acesso do Fundo Horizonte e de um envelope contendo a versão final do plano de aquisição do Palácio Aurora. Augusto não tentou consolá-la. Conhecia Helena, havia tempo suficiente para entender que palavras gentis poderiam soar como piedade naquela noite. Quando o carro entrou na garagem privativa da torre, onde funcionava o fundo de investimentos, ele finalmente perguntou: Você quer ir para casa?
Antes da reunião, Helena olhou para o relógio. Faltavam 20 minutos para a meia-noite. Minha casa era o lugar onde Marcelo deveria ter me perguntado por que eu estava naquele hotel. Augusto respondeu. Você também poderia ter contado a ele. Ela abriu a porta antes que o motorista se aproximasse. Eu poderia. E ele poderia ter escolhido não mandar 2 homens me arrastarem para fora. A recepção da torre estava quase vazia, mas os seguranças a reconheceram e abriram a passagem sem exigir identificação. Helena percebeu o contraste. Horas antes, havia sido expulsa de um hotel que legalmente já pertencia ao grupo que ela representava. No 28º andar, a sala de reuniões estava iluminada como se ainda fosse início de expediente. 3 integrantes do comitê de aquisição aguardavam diante de telas, onde apareciam dados financeiros, relatórios de reputação e gráficos sobre a ocupação do Palácio Aurora. Lígia Tavares, diretora jurídica do fundo, fechou o notebook quando Helena entrou. Recebemos sua solicitação para preservar os registros. A central bloqueou qualquer exclusão até segunda ordem. Helena tirou o casaco e colocou a pasta cinza sobre a mesa. A administração local foi avisada não. Para eles, o sistema apenas entrou em manutenção preventiva. Augusto serviu café em pequenas xícaras de porcelana. O cheiro forte preencheu a sala. Antes de continuarmos, precisamos separar 2 coisas, disse ele. O casamento de Helena e a gestão do hotel. Um dos conselheiros, Roberto Salgado, cruzou os braços. Isso será difícil quando o executivo investigado é marido da responsável pela reestruturação. Helena ocupou a cadeira na extremidade da mesa. Eu sei. Sabe mesmo, insistiu Roberto, porque uma decisão tomada amanhã poderá ser interpretada como vingança conjugal. Helena abriu o envelope e retirou o organograma da aquisição. Seu nome estava no topo da equipe responsável pela transição. Então não tomaremos nenhuma decisão que não possa ser sustentada sem mencionar meu casamento. A operação vinha sendo preparada havia 8 meses. O Fundo Horizonte comprara o controle do Palácio Aurora por meio de uma empresa de participações criada especificamente para impedir especulação, vazamentos e interferência da antiga administração. Helena coordenara a avaliação de cultura interna porque os números do hotel pareciam melhores do que os relatos dos funcionários. A taxa de ocupação era alta, os eventos corporativos rendiam contratos importantes, e a localização próxima à Paulista mantinha a marca entre as mais valorizadas de São Paulo. Mesmo assim, havia uma rotatividade incomum entre recepcionistas, seguranças e supervisores de turno. Reclamações anônimas citavam humilhações, ameaças de demissão e uso pessoal de suítes, carros e funcionários. Nenhum relatório mencionava Marcelo diretamente. Tudo aparecia em frases vagas como decisões superiores ou ordens da direção. Helena havia defendido uma inspeção discreta sem informar à gerência quem representaria os novos proprietários. Augusto apoiara o plano, mas não sabia que ela também queria observar o próprio marido. Eu deveria ter declarado o conflito antes, Helena reconheceu. Lígia a encarou. Por que não declarou? Helena demorou a responder. Porque eu queria descobrir se os relatos eram exagerados e porque parte de mim queria acreditar que Marcelo era diferente quando ninguém importante estava olhando. Roberto fechou a expressão. Isso torna a inspeção pessoal. Torna minha motivação imperfeita, corrigiu Helena. Não torna as gravações falsas. No Palácio Aurora, Marcelo ainda ocupava o escritório do diretor-geral, embora passasse da 1 da manhã. O ambiente tinha paredes de madeira, escura, prêmios de hotelaria, fotografias com empresários e uma janela ampla voltada para as luzes da cidade. Bianca permanecia diante do computador, navegando pelos registros da suíte presidencial. A cobrança foi lançada como cortesia institucional, disse ela. Se alguém perguntar, diremos que havia uma ação para clientes estratégicos. Marcelo caminhava de um lado para o outro com o paletó aberto. Não havia cliente. Por isso precisamos criar uma justificativa compatível. Ele parou. Você está falando como se tivéssemos cometido um crime. Bianca virou a cadeira. Não é necessário cometer um crime para perder um cargo. Basta dar ao novo proprietário uma desculpa. O telefone de Marcelo vibrou. Uma mensagem do secretário do conselho convocava toda a diretoria para uma reunião extraordinária às 8 da manhã.
com presença obrigatória e suspensão de compromissos externos. Ele leu 2 vezes. A compra foi concluída. Bianca se levantou. Quem representa o fundo não informaram. E Helena Marcelo lançou o telefone sobre a mesa. Minha mulher presta consultoria. Não compra hotéis. Bianca se aproximou. Sua mulher chegou com um cartão que a gerência não podia emitir, uma pasta do Fundo Horizonte e um carro enviado pelo presidente do conselho. Você ainda quer chamar isso de coincidência? A pergunta atingiu o ponto exato que Marcelo vinha evitando. Ele se lembrou de Helena diante da porta giratória imóvel sem lágrimas, olhando para seu crachá, como se já soubesse que ele seria retirado. A lembrança provocou medo, e o medo imediatamente se transformou em raiva. Ela está tentando me intimidar, Bianca respondeu. Então não facilite. Ela abriu o sistema de ocorrências e apontou para o campo vazio. Precisamos registrar que ela entrou sem identificação adequada. Interrompeu o atendimento e se recusou a seguir orientações. Marcelo apertou os lábios. Ela não se recusou. A palavra de quem terá mais peso, amanhã, a sua ou a dela. Antes que ele respondesse, Paulo apareceu à porta. Ainda estava uniformizado, segurando uma folha impressa. Marcelo fez um gesto para que entrasse. Terminou o relatório, Paulo colocou o papel sobre a mesa. Relatei que a senhora Helena apresentou um cartão que o senhor o reteve e que ela saiu após sua ordem. Marcelo percorreu as linhas rapidamente. Não está escrito que ela ameaçou a direção, porque ela não ameaçou. Ela disse que eu perderia o cargo. Paulo sustentou o olhar. Ela disse que o crachá não abriria portas depois de amanhã. Não sei o que isso significa, mas não vou escrever que ela tentou agredir alguém. Marcelo apoiou as 2 mãos na mesa. Você trabalha para mim há 4 anos. Paulo respondeu com calma. Eu trabalho para o hotel. A frase deixou o escritório pesado. Bianca observou os dois, percebendo que a autoridade de Marcelo já começava a rachar antes mesmo de qualquer anúncio oficial. Tenha cuidado, ele disse. Existem muitas empresas de segurança em São Paulo dispostas a substituir funcionários que não compreendem hierarquia. Paulo respirou pelo nariz, controlando o impulso de responder. Minha função é proteger pessoas e patrimônio, não inventar ocorrências. Marcelo empurrou o relatório de volta. Refaça. Paulo não tocou no papel. Não vou refazer. Por alguns segundos nenhum dos 3 se moveu. Então Bianca tentou suavizar o confronto. Paulo, ninguém está pedindo que você minta. Talvez apenas tenha esquecido que a senhora elevou o tom. Ele olhou diretamente para ela. A única pessoa que elevou o tom foi o diretor-geral. Marcelo deu um passo, mas Paulo não recuou. Saia do meu escritório. O segurança pegou o relatório e se dirigiu à porta. Antes de sair, acrescentou, vou entregar uma cópia ao responsável pelo turno da manhã. Quando a porta se fechou, Marcelo disse, a primeira coisa que farei depois da reunião será demiti-lo. Bianca murmurou, talvez amanhã você não seja o primeiro a decidir isso. No balcão da recepção, Camila esperou até o movimento diminuir para acessar novamente o sistema de turnos. O relatório original permanecia salvo localmente, mas uma nova versão havia surgido na pasta da direção. Nela, Helena era descrita como pessoa sem reserva, confirmada, emocionalmente alterada e resistente às instruções de segurança. Camila comparou os horários. A nova versão fora criada por um perfil administrativo ligado ao escritório de Bianca. Seu coração acelerou. Ela trabalhava no Palácio Aurora, havia apenas 11 meses, e precisava daquele salário para ajudar a mãe e pagar a faculdade de administração hoteleira. Enfrentar a direção poderia significar perder tudo. Fingir que não tinha visto, porém, significava aceitar que qualquer hóspede ou funcionário poderia ser transformado em culpado por alguém com acesso ao sistema. Camila conectou um dispositivo criptografado usado para relatórios de emergência. Salvou as 2 versões e enviou uma cópia para o endereço interno da auditoria. Depois abriu o histórico do cartão apresentado por Helena. A tela não exibia nome, mas mostrava a classificação representante de propriedade nível máximo de acesso institucional. Camila levou a mão à testa. Marcelo não expulsara apenas a própria esposa, expulsara alguém autorizada a avaliar cada decisão dele. Na Faria Lima, o comitê assistia às gravações em silêncio. O vídeo não tinha áudio perfeito, mas mostrava Marcelo arrancando o cartão,
empurrando a mala, apontando para os seguranças e bloqueando a entrada. Helena não precisou comentar. Lígia pausou a imagem no instante em que a pasta cinza caía parcialmente para fora da bagagem. Isso seria suficiente para uma suspensão preventiva, afirmou. Roberto permaneceu cauteloso, mas não para uma demissão imediata sem ouvir a administração. Augusto concordou. Ele terá direito de apresentar sua versão. Helena olhou para o próprio rosto congelado na tela. Não parecia humilhada, parecia ausente. Aquilo a incomodou mais do que se tivesse chorado. Quero que Marcelo permaneça na reunião até que todos os registros sejam apresentados, disse ela. Lígia perguntou. E depois? Depois o conselho decide. Roberto arqueou a sobrancelha. Você não votará. Helena fechou a pasta. Concordo. Augusto voltou-se para ela. Tem certeza? Não quero que ele possa dizer que perdeu o cargo porque deixou de ser amado. A frase saiu mais baixa do que Helena pretendia. Quero que fique claro que ele perdeu o cargo porque deixou de merecê-lo. A reunião terminou pouco depois das 3 da manhã. Helena recusou o carro oficial e pediu que a levassem até seu apartamento em Jardins. O imóvel ocupava um andar alto de um edifício silencioso com janelas amplas móveis, escolhidos por arquitetos e poucos objetos verdadeiramente pessoais. Marcelo não dormia ali. Havia 3 semanas alegando eventos, viagens e reuniões noturnas. Helena sabia que parte dessas desculpas tinha o nome de Bianca. Mas evitara perguntar, porque ainda esperava que a verdade surgisse sem obrigá-la a destruir lá com palavras. Ao entrar, acendeu apenas a luz da cozinha e colocou a aliança sobre o balcão. O telefone vibrou. Era uma mensagem de Marcelo. Não sei que jogo você está fazendo, mas pare antes de prejudicar nós dois. Helena leu novamente a expressão, nós dois. Ele não perguntou se ela havia chegado bem, não pediu desculpas, não mencionou a mala lançada na rua, apenas temia as consequências. Ela respondeu, amanhã não será sobre nós dois, será sobre tudo o que você fez acreditando que ninguém poderia questioná-lo. Marcelo começou a digitar, parou e tentou outra vez. Nenhuma mensagem chegou. Helena preparou um café que não bebeu e permaneceu junto à janela até o céu começar a clarear sobre São Paulo. Às 7h20 o Palácio Aurora parecia impecável. O chão do saguão havia sido polido, as orquídeas substituídas e a equipe orientada a sorrir como se nada tivesse acontecido. Marcelo entrou pelo acesso executivo usando um terno escuro, gravata nova e o mesmo crachá metálico. Passara menos de 2 horas na suíte presidencial e não conseguira dormir. Bianca o aguardava junto aos elevadores, vestida de maneira mais discreta do que na noite anterior. Consegui ajustar a classificação das despesas, disse ela. E o histórico do cartão? Marcelo perguntou. O sistema não permite apagar os acessos, mas podemos alegar teste operacional. E o relatório dos seguranças? Paulo se recusou. Renato ainda pode ser convencido. Marcelo observou os funcionários. Alguns desviavam o olhar, outros o cumprimentavam com uma formalidade incomum. Camila não estava no balcão. Onde está a recepcionista? Foi chamada pela auditoria. Antes que Marcelo respondesse, as portas principais se abriram. Augusto Nogueira entrou acompanhado por Lígia, Roberto e outros membros do conselho. Atrás deles, usando um conjunto preto sóbrio e carregando a mesma pasta cinza que estivera na calçada, vinha Helena. Marcelo permaneceu imóvel. A equipe formou uma linha discreta para receber os representantes do novo proprietário. Augusto cumprimentou o diretor-geral apenas com um aceno. Senhor Azevedo, a reunião começará em 5 minutos. Marcelo não tirou os olhos da esposa. O que ela está fazendo aqui? Lígia respondeu. A doutora Helena Duarte liderou o processo de avaliação e transição do Palácio Aurora. O rosto de Bianca perdeu a cor. Marcelo soltou uma risada incrédula. Ela é consultora. Augusto corrigiu. Ela é a diretora executiva, responsável pela aquisição em nome do Fundo Horizonte e representará o acionista controlador durante a reestruturação. O saguão pareceu encolher. Marcelo tocou o crachá instintivamente. Helena viu o gesto, mas não demonstrou satisfação. Aproximou-se o suficiente para que apenas ele ouvisse. Eu disse para guardá-lo até esta manhã. Marcelo apertou os dentes. Você armou tudo isso? Não, ela respondeu. Eu apenas entrei pela porta. O que aconteceu depois foi escolha sua.
Então passou por ele e caminhou em direção ao elevador privativo. Pela primeira vez desde que assumira o Palácio Aurora, Marcelo precisou esperar que outra pessoa entrasse antes dele. A porta da sala do conselho se fechou às 8, em ponto, abafando o ruído do saguão e o murmúrio dos jornalistas que começavam a se reunir do lado de fora do hotel. Marcelo ocupou a cadeira que sempre usara nas reuniões de diretoria, à direita da cabeceira. Mas naquela manhã, ela parecia menor. Helena sentou-se diante dele ao lado de Augusto Nogueira e Lígia Tavares. Bianca ficou mais distante, perto dos responsáveis pelas áreas financeira e operacional. Sobre a mesa havia pastas lacradas, tablets, garrafas de água e xícaras de café que ninguém tocava. Augusto iniciou a reunião sem qualquer discurso de celebração. Às 6 horas de ontem, o Fundo Horizonte concluiu a aquisição do controle do Palácio Aurora. A partir de hoje, todas as decisões estratégicas estarão sujeitas ao Comitê de Transição liderado por Helena Duarte. Marcelo olhou para a esposa como se esperasse que ela negasse. Quando isso não aconteceu, ele perguntou: "Há quanto tempo você sabia?" Helena respondeu com serenidade: "Há 8 meses. E dormiu ao meu lado todo esse tempo sem dizer nada." Augusto interveio. O sigilo era parte da operação. Marcelo riu, mas sua voz saiu seca. Conveniente. Muito conveniente. Lígia apresentou as regras da reunião e informou que todos seriam ouvidos antes de qualquer decisão. Marcelo não esperou que ela terminasse. "Então vamos começar pela pessoa que criou o conflito." Ele apontou para Helena. "Minha esposa entrou no hotel sem avisar, usando uma identidade corporativa que escondeu de mim. Provocou uma cena na frente dos funcionários e agora aparece como representante dos novos donos. Isso não é auditoria, é uma armadilha conjugal." Helena manteve as mãos sobre a pasta fechada. "Eu não provoquei a cena. Você sabia exatamente o que aconteceria. Eu sabia que seria observada como qualquer hóspede. Não minta." A agressividade fez Roberto Salgado erguer o olhar. Marcelo percebeu, mas não recuou. Ela queria me testar. Queria me humilhar porque nosso casamento estava em crise. Helena respondeu: "Nosso casamento estava em crise porque você já não sabia distinguir autoridade de abuso." Ele bateu a palma da mão na mesa. "E quem deu a você o direito de me julgar sem me contar que controlava meu emprego?" Lígia falou com firmeza: "Senhor Azevedo, a senhora Duarte não controla seu emprego sozinha. Este conselho avaliará sua conduta." Marcelo se inclinou para a frente. "Ela controla a narrativa." Augusto pediu que a gravação do saguão fosse exibida. O vídeo mostrou Helena chegando com a mala apresentando o cartão, sendo interrompida por Marcelo e vendo seus pertences lançados para fora. Sem som, a cena parecia ainda mais brutal. A mão de Marcelo empurrando a bagagem, o corpo de Paulo hesitando e o gesto seco apontando para a saída não precisavam de explicação. Bianca observava a tela sem piscar. Quando a imagem foi pausada, Marcelo disse: "O vídeo não mostra o contexto." Lígia respondeu: "Então forneça o contexto." Ele respirou fundo. Ela apareceu durante uma operação delicada, interferiu no atendimento e começou a fazer perguntas sobre uma suíte reservada para relacionamento institucional. Helena abriu a pasta e retirou uma folha. Não havia ação institucional registrada. Bianca falou pela primeira vez. A programação ainda não tinha sido formalizada. Helena virou-se para ela, mas a suíte já estava preparada com flores, espumante e serviço para 2 pessoas. Bianca sustentou um sorriso profissional. Preparações preliminares. Roberto perguntou: "Quais clientes participariam?" O silêncio durou tempo suficiente para que todos compreendessem a resposta. Marcelo apertou a mandíbula. "Isso não muda o fato de Helena ter usado nossa vida pessoal para me provocar." Helena fechou os olhos por um instante. O cansaço da noite sem dormir pesava, mas era a acusação que mais a atingia. Marcelo realmente acreditava que o pior daquela história era ter sido testado. "Sim," ela disse. A palavra surpreendeu a sala. "Parte de mim queria saber quem você seria diante de uma mulher que julgava incapaz de prejudicá-lo." Marcelo recostou-se como se tivesse acabado de vencer. Finalmente, Helena continuou antes que ele pudesse explorar a confissão. "Foi um erro não declarar ao conselho que minha motivação também era pessoal. Eu assumo essa falha e por isso não participarei de qualquer votação sobre sua permanência."
Augusto virou o rosto para ela, mas não a interrompeu. Marcelo sorriu pela primeira vez naquela manhã. Então tudo isso deve ser anulado, não disse Lígia. A responsabilidade da senhora Duarte será analisada separadamente. As gravações, registros de acesso e depoimentos continuam válidos. Marcelo olhou novamente para Helena. Você não podia suportar a ideia de que eu tivesse uma vida que não dependesse de você. Ela sentiu a raiva subir, mas não permitiu que alterasse sua voz. Se eu fosse apenas uma esposa sem cargo, sem fundo e sem conselho, o que você fez ontem se tornaria correto. Marcelo abriu a boca. Nenhuma resposta veio. Paulo Ribeiro entrou na sala, acompanhado por uma representante de recursos humanos. O uniforme estava impecável, mas suas mãos denunciavam tensão. Ele confirmou que Helena não gritara, não ameaçara ninguém, por uma resistira à saída. O senhor Marcelo ordenou que fizéssemos contato físico, relatou. Marcelo o interrompeu. Eu pedi que cumprisse o protocolo. Paulo respondeu. O protocolo não autorizava retirar uma pessoa que apresentava identificação válida. Você não sabia que era válida. Eu sabia que a recepção estava tentando confirmar. Lígia perguntou se Marcelo havia solicitado alterações no relatório. Paulo contou sobre a conversa no escritório e sobre a ameaça indireta de substituição. O diretor-geral virou-se para os conselheiros. Ele está usando esta aquisição para resolver ressentimentos profissionais. Paulo ficou vermelho. Eu passei 4 anos cumprindo suas ordens, e agora viu uma chance de subir às minhas custas. Helena percebeu que alguns membros do conselho trocaram olhares. Marcelo não estava apenas negando os fatos, estava demonstrando diante deles o mesmo desprezo que aparecia nas reclamações anônimas. Augusto pediu que ele deixasse Paulo concluir. O segurança respirou fundo e disse: Eu não quero o cargo de ninguém. Quero parar de ter medo de perder o meu por me recusar a mentir. Camila foi chamada em seguida. A jovem recepcionista entrou segurando um dispositivo de armazenamento e uma pasta com documentos impressos. Marcelo a fitou como se ainda pudesse silenciá-la, apenas com o olhar. Ela explicou que o cartão apresentado por Helena tinha classificação de representante de propriedade e que tentara informar isso antes de ser interrompida. Também mostrou as 2 versões do relatório de turno. A original registrava uma disputa iniciada pela direção. A segunda descrevia Helena como emocionalmente alterada e resistente. Quem criou a nova versão? Perguntou Roberto. Camila olhou para Bianca. O perfil administrativo vinculado à diretoria de relacionamento. Bianca se endireitou. Vários funcionários usam esse perfil. Naquele horário apenas a senhora estava autenticada, respondeu Camila. Bianca abandonou o sorriso. Eu fiz uma correção com base nas informações repassadas pelo diretor-geral. Marcelo virou-se rapidamente. Você disse que ajustaria apenas a linguagem. Bianca devolveu o olhar. Porque você ordenou que a ocorrência fosse registrada dessa forma. Pela primeira vez eles pareciam menos amantes unidos e mais cúmplices tentando decidir quem cairia primeiro. A tensão aumentou quando Lígia apresentou o histórico da suíte presidencial. O cartão de Bianca abrira a porta em 6 noites diferentes nos últimos 3 meses, sempre sem reserva de hóspede e com despesas classificadas como cortesia institucional. Em 3 ocasiões o cartão de Marcelo fora registrado poucos minutos depois. Bianca tentou explicar que realizava inspeções de qualidade. Roberto perguntou por que as inspeções ocorriam depois das 22 horas e incluíam bebidas, refeições e carros do hotel. Ela respondeu que eventos com clientes exigiam flexibilidade. Quais clientes? Augusto insistiu. Bianca consultou Marcelo com os olhos. Ele não a ajudou. Os registros não foram mantidos adequadamente, admitiu. Marcelo falou então. Eu autorizei as cortesias. A responsabilidade é minha. Helena percebeu que ele não estava protegendo Bianca por afeto. Estava protegendo a própria imagem de homem que controlava tudo. Isso confirma o uso de patrimônio corporativo para fins não documentados, disse Lígia. Marcelo respondeu. Uma falha administrativa não justifica transformar minha vida num espetáculo. Augusto apoiou os braços na mesa. O senhor transformou sua vida num espetáculo quando expulsou uma hóspede diante do saguão inteiro. Durante o intervalo, Marcelo alcançou Helena no corredor reservado do 20º andar.
As portas dos elevadores se fecharam atrás dos conselheiros, deixando-os sozinhos diante das janelas que revelavam São Paulo sob um céu cinza. Você conseguiu o que queria, ele disse. Helena não parou. A reunião ainda não terminou. Marcelo segurou seu braço. Ela olhou para a mão dele até que ele a soltasse. Você queria me ver sem poder, continuou. Queria provar que sempre esteve acima de mim. Helena se virou. Eu passei anos tentando convencê-lo de que não precisávamos estar acima um do outro. Você escondia reuniões, viagens e decisões de milhões. Porque havia acordos de confidencialidade. Eu sou seu marido. E Bianca era o quê? A pergunta o fez recuar. Marcelo desviou os olhos para a cidade. Você já tinha decidido me destruir antes de entrar naquele saguão? Helena respondeu. Eu ainda estava tentando encontrar uma razão para não fazê-lo. Então foi um teste. Foi. Ela não tentou fugir da verdade. E eu me arrependo de ter transformado nosso casamento em uma prova secreta. Mas você não foi reprovado porque me traiu. Foi reprovado porque acreditou que uma pessoa sem poder podia ser humilhada sem consequência. Quando a reunião recomeçou, Augusto anunciou que não haveria demissão imediata. Marcelo ergueu o queixo, interpretando a decisão como uma vitória. O Conselho determinou sua suspensão preventiva das funções executivas por 48 horas, período em que todos os registros seriam examinados por uma equipe independente. Ele deveria entregar o cartão de acesso, o telefone corporativo e as chaves do escritório. Isso é absurdo, disse Marcelo. Vocês estão entregando o hotel a alguém com conflito de interesse declarado. Roberto respondeu. A senhora Duarte também ficará impedida de votar sobre sua demissão. A análise será conduzida pelos demais membros. Marcelo olhou para Helena esperando encontrar frustração. Viu apenas tristeza. Um funcionário da segurança corporativa aproximou-se para recolher os itens. Marcelo retirou o cartão do bolso, mas parou diante do crachá preso ao paletó. Este ainda é meu, Augusto respondeu. Até a conclusão da avaliação, o senhor não poderá se apresentar como diretor-geral. O metal se desprendeu com um clique. Marcelo o colocou sobre a mesa exatamente diante de Helena. Espero que tenha valido a pena. Ela não tocou no objeto. Não valeu. Na saída, jornalistas cercavam a entrada principal, atraídos pelo anúncio da aquisição e pelos rumores de mudança na direção. O conselho decidiu usar uma passagem lateral para evitar declarações prematuras. Marcelo, porém, recusou-se a sair escondido. Atravessou o saguão sem o crachá, acompanhado apenas por um representante jurídico. Os funcionários que antes se afastavam para abrir caminho permaneceram em seus postos. Ninguém o desrespeitou. Ninguém correu para servi-lo. Aquela neutralidade o feriu mais do que uma vaia. Bianca ficou no hotel proibida de acessar sistemas até prestar novo depoimento. Helena observou Marcelo entrar num carro de aplicativo porque o veículo executivo havia sido recolhido. Por um instante, lembrou-se do jovem que celebrara o primeiro emprego, levando-a para comer pastel numa feira de bairro porque não tinham dinheiro para um restaurante. Quase chamou seu nome. Não chamou. O telefone de Augusto vibrou. Ele leu a mensagem e entregou o aparelho a Lígia. Uma auditoria preliminar encontrara dezenas de reclamações internas encerradas pelo perfil da direção sem investigação. Helena olhou para o elevador que levava ao antigo escritório de Marcelo. A noite anterior deixara de ser um incidente isolado. Era apenas a primeira porta que finalmente havia sido aberta. Às 7 da manhã do dia seguinte, a equipe de auditoria ocupava 3 salas do Palácio Aurora. Técnicos comparavam registros eletrônicos, relatórios impressos, imagens de segurança e despesas lançadas como cortesias institucionais. Helena permaneceu no hotel, mas não entrou nas salas onde os documentos eram analisados. Por decisão do conselho, ela receberia apenas as conclusões consolidadas como qualquer outro membro impedido de votar. A regra a protegia de acusações, mas também a obrigava a assistir de longe, enquanto estranhos examinavam os últimos anos de sua vida conjugal através de recibos de champanhe, horários de elevador e noites em que Marcelo dissera estar trabalhando. Augusto encontrou-a na cafeteria ainda fechada ao público, diante de uma xícara intocada. Você pode ir para casa, disse. Helena observou funcionários atravessando o saguão com passos cautelosos. Eles ficaram aqui. Você não precisa se punir. Ela respondeu.
Não estou me punindo. Estou vendo o que acontece quando quem dava as ordens não está presente. Pela primeira vez as camareiras conversavam, sem interromper a frase ao avistar um gerente. Os seguranças registravam ocorrências sem pedir autorização ao escritório de Marcelo. A ausência dele não produzira caos, produzira ar. Marcelo passou a madrugada no apartamento de um amigo na Vila Nova Conceição, embora tivesse dito aos advogados que estava em casa. Não queria voltar ao imóvel que dividia com Helena e encontrar o silêncio dela ocupando cada cômodo. Às 8h20, recebeu a primeira ligação de Bianca. A auditoria encontrou os relatórios antigos, ela disse, sem cumprimentá-lo, quais as reclamações encerradas. Todas. Marcelo levantou-se da poltrona. Você me garantiu que estavam arquivadas fora do sistema principal. Eu arquivei. Não sabia que a central mantinha cópias. Você está dizendo que errou? Bianca respirou com força. Estou dizendo que você assinou as decisões. Ele caminhou até a janela. A cidade abaixo parecia indiferente à queda de um homem que 2 dias antes acreditava controlar um edifício inteiro. Nós fizemos isso juntos, não respondeu Bianca. Você era o diretor-geral. Eu seguia suas orientações. A mudança de pronome foi pequena, mas definitiva. Marcelo entendeu que ela começara a construir uma versão na qual seria apenas subordinada. Não tente me abandonar agora. Bianca respondeu com frieza. Você me deixou sozinha na reunião quando perguntaram quem usava a suíte. A ligação terminou antes que ele pudesse dizer que tentara protegê-la. Talvez porque ambos soubessem que não era verdade. No hotel, Camila entregou à auditoria um conjunto de mensagens internas que havia salvado ao longo dos últimos meses. Não fizera isso para derrubar Marcelo. Guardara os arquivos porque temia que um dia fosse responsabilizada por ordens que não dera. Havia pedidos para negar hospedagem a clientes que reclamavam do serviço, para transferir funcionários considerados pouco elegantes para turnos menos visíveis e para oferecer benefícios a pessoas ligadas a Marcelo sem registro formal. Um dos relatórios mostrava que uma camareira fora suspensa depois de se recusar a levar bebidas à suíte presidencial fora do horário. Outro revelava que Paulo recebera advertência por impedir que um hóspede embriagado fosse conduzido até o carro sem avaliação médica. Quando Lígia perguntou por que ninguém denunciara oficialmente, Camila respondeu, porque todas as denúncias voltavam para a mesma pessoa. Paulo, sentado ao lado, confirmou que a direção controlava promoções, escalas e contratos terceirizados. O senhor Marcelo não precisava demitir, explicou. Bastava colocar alguém nos piores turnos até a pessoa pedir para sair. A frase percorreu a sala de auditoria com mais força do que qualquer acusação dramática. Não descrevia um erro isolado, descrevia um método. Bianca chegou ao Palácio Aurora pouco antes das 10, acompanhada por uma advogada. Usava óculos escuros e mantinha o queixo erguido enquanto atravessava a entrada lateral, mas perdeu parte da segurança quando viu que seu cartão não abria mais as portas administrativas. Na sala reservada para depoimentos, apresentou uma pasta contendo mensagens de Marcelo, autorizações de despesas e instruções sobre o uso da suíte presidencial. Estou disposta a colaborar, declarou. Lígia folheou os documentos. Em troca de que, Bianca tirou os óculos. Quero que reconheçam que eu não tinha poder para recusar ordens do diretor-geral. A advogada acrescentou que Bianca poderia continuar na empresa em posição sem autoridade administrativa. Helena assistia ao depoimento por transmissão interna sem participar. Quando Augusto perguntou sua opinião durante o intervalo, ela respondeu, se aceitarmos um acordo secreto, ensinaremos que basta entregar alguém mais poderoso para apagar a própria responsabilidade. Ela pode fornecer provas importantes. Então recebam as provas, mas avaliem o que ela fez com elas nas mãos. Bianca não era uma funcionária comum coagida uma única vez. Alterara relatórios, usara recursos do hotel e incentivara Marcelo a silenciar subordinados. Helena não desejava destruí-la. Também não aceitaria transformá-la em vítima apenas porque decidira abandonar o cúmplice primeiro. Marcelo entrou no hotel ao meio-dia, apesar da orientação, para permanecer afastado até ser convocado. Usava um terno cinza e não carregava o crachá, mas caminhava como se ainda esperasse que as portas se abrissem antes de sua chegada.
Paulo aproximou-se da entrada. O senhor não está autorizado a acessar as áreas internas. Marcelo olhou para ele com incredulidade. Você vai me impedir de entrar no hotel que administrei por 6 anos. Estou cumprindo a determinação do conselho. Agora consegue cumprir ordens. Paulo não reagiu à provocação. A reunião será às 2. O senhor pode aguardar na sala destinada aos representantes jurídicos. Alguns funcionários observaram de longe. Marcelo percebeu e elevou a voz. Todos vocês deveriam se lembrar de quem manteve este lugar funcionando quando os novos donos ainda nem sabiam onde ficava a entrada de serviço. Helena surgiu junto aos elevadores. A entrada de serviço foi o primeiro lugar que visitei durante a avaliação. Marcelo virou-se. Ela continuou. Foi lá que ouvi funcionários dizerem que preferiam perder o salário a voltar a trabalhar sob medo. Ele se aproximou. Você os colocou contra mim. Eles já estavam com medo de você antes de saberem meu nome. Marcelo olhou ao redor procurando algum rosto leal. Encontrou apenas pessoas evitando repetir a antiga submissão. A reunião final começou às 2h15. Sobre a tela principal, a auditoria apresentou uma linha do tempo que ligava as imagens da noite da expulsão aos registros anteriores. O cartão institucional de Helena fora validado pelo sistema antes de Marcelo tomá-lo. A reserva existia e havia sido confirmada pela central de propriedade. A suíte presidencial fora bloqueada por Bianca sem cliente identificado. Os serviços consumidos foram lançados como relacionamento institucional, embora nenhum evento constasse na agenda comercial. A câmera mostrava Marcelo lançando a mala para a calçada e ordenando a retirada antes de qualquer verificação. Depois vieram as reclamações encerradas, os relatórios alterados e as ameaças registradas por funcionários. Marcelo ouviu tudo com o rosto endurecido. Quando lhe deram a palavra, atacou primeiro a legitimidade do processo. A investigação foi iniciada pela minha esposa depois de uma discussão conjugal. Roberto respondeu. A senhora Duarte não votará, mas escolheu as pessoas que estão aqui. Lígia corrigiu. A equipe foi aprovada pelo conselho antes da aquisição. Marcelo apontou para Paulo e Camila. Esses funcionários têm interesse em me prejudicar. Augusto perguntou. Por quê? Marcelo respondeu sem hesitar. Porque pessoas como eles confundem disciplina com perseguição quando percebem que podem ganhar alguma coisa. Paulo abaixou os olhos. Camila ficou imóvel, mas Helena viu o impacto da frase. Marcelo acabara de reduzir 2 pessoas que haviam arriscado seus empregos a oportunistas diante do conselho inteiro. Augusto ofereceu-lhe uma chance de corrigir o que dissera. O senhor acredita que os depoimentos foram motivados por promoção ou recompensa? Marcelo recostou-se. Acredito que funcionários substituíveis farão qualquer coisa quando alguém poderoso promete protegê-los. O silêncio tornou-se absoluto. Nem mesmo Bianca tentou ajudá-lo. Helena sentiu algo dentro de si terminar. Não era apenas o casamento. Era a lembrança do homem que um dia lhe contara com vergonha como seu pai fora chamado de invisível por um gerente. Marcelo havia passado a vida tentando escapar da humilhação e, sem perceber, adotara a linguagem daquele mesmo gerente. Lígia perguntou se ele desejava assumir responsabilidade por alguma das decisões apresentadas. Assumo que fui exigente, respondeu. Assumo que protegi a reputação do hotel. Não assumo culpa por funcionários frágeis, por uma amante ambiciosa ou por uma esposa que escondeu poder para me testar. Bianca levantou-se. Não coloque tudo em mim. Marcelo virou-se para ela. Você sabia exatamente o que estava fazendo, porque você prometeu que seria intocável. A frase rompeu a última aliança entre os dois. Bianca contou que Marcelo lhe oferecera uma posição superior após a aquisição, prometendo convencer os novos proprietários de que ela era indispensável. Admitiu ter usado a suíte presidencial, alterado relatórios e pressionado recepcionistas, mas insistiu que agira porque acreditava que ele controlaria qualquer consequência. Marcelo a chamou de mentirosa. Ela abriu no telefone uma gravação feita na madrugada da expulsão. Quando ele dissera que demitiria Paulo e obrigaria a equipe a adotar sua versão. Você gravou uma conversa privada? Perguntou ele. Bianca respondeu. Eu aprendi com você que confiança não protege ninguém. A gravação não era necessária para provar tudo, mas revelou o medo central de ambos. Ela temia ser descartada. Ele temia perder controle.
Cada um guardara armas contra o outro enquanto fingiam cumplicidade. Helena pediu a palavra pela primeira vez desde o início da apresentação. Não quero que decisões sobre meu casamento sejam usadas para determinar o destino profissional de nenhum dos dois. Marcelo riu com amargura. Agora você quer parecer justa. Helena sustentou o olhar. Não. Quero impedir que você transforme suas escolhas em uma história sobre uma esposa vingativa. O conselho não está julgando quem você traiu. Está julgando quem você humilhou quando acreditava que não haveria consequência. Roberto solicitou que Marcelo deixasse a sala durante a votação. Ele se recusou. Não sairei do meu próprio conselho como um criminoso, Augusto respondeu. O senhor não é acusado de crime. Está sendo avaliado para uma função de confiança que já não exerce. Marcelo bateu na mesa. Este hotel cresceu comigo. E quantas pessoas precisaram diminuir para que isso acontecesse? Perguntou Helena. Ele a encarou respirando rápido. Por alguns segundos pareceu prestes a pedir ajuda. Em vez disso, escolheu a última ameaça. Se me tirarem daqui, levarei clientes, fornecedores e contratos. Vocês descobrirão quanto esse lugar depende de mim. A declaração eliminou qualquer dúvida restante. O conselho votou pela rescisão de Marcelo por perda de confiança, uso indevido de recursos, manipulação de registros e conduta incompatível com a função. Bianca foi desligada da posição de gestão e encaminhada para a análise disciplinar independente, sem o acordo de imunidade que desejava. Helena não votou. Quando Marcelo voltou, Augusto comunicou a decisão. Ele não ouviu os fundamentos até o fim. Seus olhos estavam fixos no crachá colocado sobre a mesa desde o dia anterior. Helena pegou a pequena placa de metal e caminhou até ele. Marcelo não estendeu a mão. Você venceu, disse. Ela respondeu. Não existe vitória aqui. Você tem o hotel, o conselho e todos eles. Ele apontou para os funcionários atrás da porta de vidro. Era isso que queria. Helena colocou o crachá diante dele. Eu queria saber se ainda podia confiar em você. Marcelo olhou para o próprio nome gravado no metal. E agora? Agora sei que não posso. A dor atravessou o rosto dele antes de ser escondida pela raiva. Vai pedir o divórcio. Essa conversa não pertence a esta sala. Você já levou nosso casamento para todas as outras. Helena respirou fundo. Eu errei ao testá-lo sem dizer. Vou responder por isso. Mas não fui eu quem empurrou a mala, ameaçou funcionários ou decidiu que uma mulher sem poder não merecia respeito. Marcelo finalmente pegou o crachá. Seus dedos fecharam-se em torno dele como se ainda pudesse recuperar o cargo pela força. Ao sair, passou por Paulo e Camila sem olhar para nenhum dos dois. Helena permaneceu junto à mesa até a porta se fechar. Só então permitiu que as lágrimas chegassem. Não eram lágrimas de triunfo. Eram o preço de compreender que naquela manhã ela não havia apenas demitido um diretor. Havia deixado partir o homem que amara. 6 meses depois, o Palácio Aurora já não parecia o mesmo hotel, embora as paredes de vidro, o mármore claro e as orquídeas do saguão continuassem exatamente onde sempre estiveram. A mudança estava no modo como as pessoas respiravam. Funcionários podiam registrar reclamações por um canal externo. Escalas deixaram de ser usadas como castigo, e nenhum gerente podia encerrar uma denúncia sem a análise de 2 áreas independentes. Helena recusara o cargo de diretora-geral, preferindo coordenar a reestruturação pelo Fundo Horizonte até que um processo seletivo escolhesse alguém com experiência e confiança da equipe. Camila fora promovida a supervisora de recepção somente depois de concluir uma avaliação formal, competir com outros candidatos e apresentar um plano para melhorar o atendimento sem sacrificar os funcionários. Paulo passou a participar do Comitê de Segurança e Hospitalidade, responsável por evitar que procedimentos fossem usados como desculpa para humilhar hóspedes. Naquela manhã de segunda-feira, Helena atravessou o saguão enquanto os primeiros raios de sol refletiam nos prédios da Avenida Paulista. Alguns funcionários a cumprimentaram com respeito. Nenhum deles demonstrava medo. Ela deveria sentir orgulho. Sentia. Mas o orgulho não preenchia o espaço onde antes existira seu casamento. A vida de Helena também mudara de maneira menos visível. Ela deixara o apartamento de Jardins e se mudara para um imóvel menor, próximo ao Parque do Ibirapuera, onde pela primeira vez escolheu móveis,
sem imaginar a opinião de Marcelo. O divórcio ainda não havia sido concluído. Os advogados aguardavam apenas a assinatura final dela, mas Helena não queria transformar aquela decisão em outro gesto impensado. Durante meses, Marcelo respeitara o silêncio que ela pedira. Não enviara flores, joias ou mensagens dramáticas. O primeiro contato fora uma carta curta, sem pedidos de reconciliação, na qual ele assumia que a traição e o abuso de poder eram escolhas pessoais, não consequências, da pobreza que vivera da pressão do cargo ou dos segredos profissionais de Helena. Depois vieram cópias de pedidos de desculpas enviados a funcionários do Palácio Aurora. Cada mensagem era diferente. Nenhuma pedia que a pessoa o defendesse, nenhuma prometia compensação financeira. Helena não respondeu. Ainda assim guardou as cartas em uma gaveta ao lado da aliança, que não usava desde a noite da expulsão. Augusto dizia que perdoar alguém não exigia reabrir a porta. Helena sabia. O que ainda não sabia era se desejava fechar lá para sempre. Marcelo começara de novo em uma pousada empresarial na região de Santos, longe dos hotéis 5 estrelas e dos salões onde seu nome antes era recebido com sorrisos calculados. O proprietário, um antigo colega de faculdade, oferecera-lhe uma vaga administrativa sem equipe própria e sem autoridade sobre contratações. Marcelo cuidava de reservas, verificava quartos, atendia reclamações e em alguns turnos carregava malas quando faltava funcionário. No início, cada tarefa parecia uma humilhação. Ele sentia raiva quando hóspedes o tratavam como invisível e vergonha quando antigos contatos descobriam onde trabalhava. Aos poucos, compreendeu algo que deveria ter aprendido com o pai: não havia indignidade no serviço. A indignidade estava em tratar quem servia como alguém menor. Certa noite, um empresário irritado jogou a chave do quarto sobre o balcão e chamou uma recepcionista de incompetente. Marcelo sentiu o impulso antigo de proteger a reputação do estabelecimento a qualquer preço. Mas colocou-se ao lado da funcionária e disse ao hóspede que reclamações seriam ouvidas, insultos não. Depois pediu desculpas a ela por ter demorado anos para entender o valor daquele gesto. Não havia câmeras importantes, conselho ou esposa observando. Foi a primeira mudança em que ele próprio conseguiu acreditar. Bianca deixou São Paulo depois de ser desligada oficialmente. A investigação concluiu que ela alterara relatórios e usara recursos do hotel, mas não havia elementos que justificassem transformar o caso em espetáculo criminal. Sua reputação no setor de luxo sofreu e as propostas que imaginara receber não vieram. Durante algumas semanas, tentou apresentar-se como vítima de Marcelo, mas as mensagens mostravam que ela participara ativamente das decisões. Acabou aceitando uma posição comercial em uma empresa de eventos em Curitiba, longe das suítes presidenciais e dos círculos sociais que desejara conquistar. Antes de partir, enviou uma mensagem a Helena. Não pediu perdão. Escreveu apenas que passara a vida inteira acreditando que ser escolhida por um homem poderoso significava deixar de ser invisível. Helena respondeu uma única vez: enquanto você precisar diminuir outra mulher para se sentir vista, continuará invisível para si mesma. Não houve nova mensagem. Helena não sabia se Bianca aprenderia alguma coisa com as perdas. Também não precisava saber. A responsabilidade de reconstruir aquela vida pertencia a Bianca, assim como a responsabilidade de reconstruir a de Marcelo não poderia ser transferida para a mulher que ele ferira. Naquela segunda-feira, Camila entrou no escritório temporário de Helena com uma pasta e um sorriso discreto. O novo diretor-geral aceitou manter o comitê de funcionários com poder consultivo, anunciou. Helena examinou o documento. Ele aceitou porque o conselho exigiu ou porque acredita, porque Paulo fez essa mesma pergunta durante a entrevista. As duas sorriram. Camila então colocou um pequeno envelope sobre a mesa. Isto chegou para você. O remetente deixou na recepção e foi esperar na cafeteria. Helena reconheceu a letra antes de tocar no papel. Dentro havia apenas uma frase: vim devolver algo que mantive por tempo demais. Ela fechou os olhos. Ele está aqui, Camila assentiu. Posso pedir que vá embora. Helena olhou através da parede de vidro para o saguão. Meses antes, Marcelo teria entrado sem permissão, exigido prioridade e transformado a espera em ofensa.
Agora, permanecia sentado numa mesa distante, sem paletó caro, sem carro executivo e sem ninguém abrindo caminho. Helena sentiu medo de que uma conversa reabrisse tudo o que lutara para fechar. Também percebeu que continuar evitando aquela conversa seria repetir seu antigo erro. Não disse: "Eu vou encontrá-lo." A cafeteria do Palácio Aurora estava silenciosa entre o café da manhã e o almoço. Marcelo se levantou quando Helena se aproximou, mas não tentou abraçá-la. Estava mais magro, com o cabelo ligeiramente maior e um cansaço que não parecia causado por uma noite mal dormida. Sobre a mesa havia uma pequena caixa de madeira. "Obrigado por vir", ele disse. Helena sentou-se diante dele. "Camila disse que você trouxe algo." Marcelo abriu a caixa. O crachá metálico repousava sobre o tecido escuro, ainda com seu nome e o antigo cargo gravados. "Eu o levei porque achava que vocês tinham tirado a única coisa que provava quem eu era." Helena observou o objeto. "E agora?" "Agora sei que ele só provava onde eu trabalhava." Marcelo empurrou a caixa na direção dela. "Não quero mais guardá-lo, como se tivesse sido roubado de mim." Helena não tocou no crachá. "O cargo foi retirado porque você o usou para ferir pessoas." "Eu sei. Sabe por que perdeu tudo ou porque entendeu o que fez?" Ele respirou fundo. "No começo apenas porque perdi tudo. Depois comecei a ouvir as pessoas a quem pedi desculpas. Algumas responderam, outras não. Paulo escreveu que meu arrependimento não devolveria os anos em que ele trabalhou com medo. Foi quando entendi que pedir desculpas não me dava direito ao perdão." Helena manteve os olhos nele. Aquela era a primeira vez em muito tempo que Marcelo falava sem tentar controlar a conclusão. "Por que veio hoje?" perguntou. "Porque assinei um contrato permanente na pousada. Não é um cargo importante, mas é trabalho honesto. E porque não quero que você descubra minha mudança por cartas ou relatórios de outras pessoas." Ela respondeu. "Você ainda quer provar alguma coisa para mim?" Marcelo não negou. "Quero, mas não espero que isso obrigue você a voltar." Ele olhou para as próprias mãos. "Passei meses dizendo a mim mesmo que você me enganou. Era mais fácil sentir raiva do segredo do que lembrar o modo como olhei para você naquela noite. Eu acreditava que por você ser minha esposa, eu tinha o direito de decidir onde podia entrar, o que podia perguntar e quanto deveria suportar." Helena sentiu o peito apertar. "E Bianca? Eu a usei para me sentir admirado. Ela me usou para subir. Isso não reduz minha culpa." Marcelo ergueu os olhos. "Eu traí você muito antes de levá-la para aquela suíte. Traí quando comecei a tratar sua confiança como garantia de que nunca iria embora." A frase alcançou Helena onde pedidos de desculpas anteriores não haviam conseguido. Ainda assim não apagou a calçada, a mala aberta ou a mão de Renato tocando seu braço por ordem do marido. "Eu também errei", ela disse. Marcelo tentou interromper, mas ela levantou a mão. "Não da mesma forma. Não vou permitir que minha falha seja usada para dividir sua responsabilidade, mas transformei uma inspeção profissional numa prova secreta do nosso casamento. Eu já desconfiava de você e, em vez de falar, quis assistir ao que faria. Parte de mim queria uma verdade tão definitiva que não deixasse espaço para dúvida, e encontrei." Helena olhou para a cidade além da janela, mas vencer aquela dúvida custou mais do que eu imaginava. Marcelo permaneceu quieto. "Você pode me perdoar algum dia?" perguntou finalmente. Ela demorou a responder. "Posso perdoar o homem que reconhece o que fez. Isso não significa confiar nele novamente." Ele assentiu, recebendo a frase sem protesto. "E nosso casamento?" Helena abriu a bolsa, retirou a aliança e a colocou ao lado do crachá. "O casamento que tínhamos terminou naquela noite. Não quero reconstruí-lo." Ele era cheio de silêncio, controle e coisas que nenhum de nós dizia. Marcelo olhou para o anel, mas não tentou pegá-lo. "Então devo assinar o divórcio?" Helena respondeu com honestidade. "Sim." A dor apareceu no rosto dele, simples e sem defesa. Mesmo preparado, ele ainda desejara outra resposta. "Eu vou assinar." Helena continuou. "Depois disso não sei o que acontecerá." Marcelo ergueu o olhar. "Você está dizendo que existe alguma chance?" "Estou dizendo que não vou prometer amor para recompensar sua mudança. Você precisa continuar sendo diferente mesmo que eu nunca volte." Ele respirou devagar. "Entendo. E também estou dizendo que talvez um dia possamos nos conhecer de novo, sem cargo, sem dívida, sem casamento usado como prisão." Marcelo não sorriu.
A esperança que surgiu nele era cautelosa demais para isso. Eu aceitaria um café. Helena olhou para a xícara vazia diante dele. Este não conta. Pela primeira vez, ambos sorriram sem que o gesto escondesse uma disputa. Não era reconciliação. Era apenas o começo possível de uma conversa entre duas pessoas que finalmente haviam parado de exigir que a outra ocupasse um papel determinado. Um ano depois, Helena entrou no Palácio Aurora como convidada para a cerimônia que reconhecia empresas brasileiras com boas práticas de trabalho. Camila agora gerenciava toda a recepção. Paulo coordenava a segurança e o hotel apresentava os melhores índices de retenção de funcionários de sua história recente. Marcelo estava entre os convidados não como diretor, mas como responsável por um pequeno projeto de formação profissional para trabalhadores do setor hoteleiro em Santos. Durante aquele ano, ele e Helena haviam tomado vários cafés, discutido, recuado e aprendido a falar antes que o silêncio se transformasse em arma. O divórcio fora concluído. Nenhum dos dois fingia que o documento apagava a história. Quando a cerimônia terminou, caminharam juntos até a porta principal. Marcelo parou no mesmo lugar onde a mala dela fora lançada. Ainda penso naquela noite, confessou. Helena respondeu. Eu também queria poder mudá-la. Não pode. Ela olhou para os funcionários recebendo hóspedes sem medo, mas pode decidir o que fará com tudo que veio depois. Marcelo ofereceu a mão não para guiá-la nem segurar-la apenas como convite. Helena observou o gesto e então entrelaçou os dedos nos dele. Caminharam pela Avenida Paulista sem promessa de um final perfeito. Tinham algo mais difícil e verdadeiro, a liberdade de escolher um ao outro novamente, sem que nenhum crachá abrisse a porta por eles. 2 anos haviam se passado desde a manhã em que Marcelo atravessara o saguão do Palácio Aurora sem o crachá de diretor-geral. Naquele tempo, o hotel recuperara mais do que a reputação. Tornara-se uma referência nacional em gestão humanizada, recebendo executivos de outras empresas interessados em compreender como uma organização construída sobre o medo conseguira mudar sem esconder os erros do passado. Helena continuava ligada ao Fundo Horizonte, mas já não precisava acompanhar todas as decisões diárias. O novo diretor-geral, escolhido depois de um longo processo, aprendera rapidamente que resultados financeiros e respeito pelos funcionários não eram objetivos opostos. Camila comandava a recepção com firmeza e delicadeza. Paulo, agora gerente de segurança e experiência do hóspede, ainda fazia questão de trabalhar alguns turnos no saguão para nunca esquecer a realidade de quem recebia ordens. Marcelo, por sua vez, permanecia em Santos. A pequena pousada onde recomeçara crescera e ele havia sido convidado a assumir a administração. Dessa vez, porém, não aceitara imediatamente. Pediu que os funcionários participassem da decisão. Queria saber se confiavam nele antes de colocar novamente um título no peito. Helena soube da proposta por uma mensagem dele, enviada numa tarde de quinta-feira. Não havia entusiasmo exagerado nem tentativa de impressioná-la. Marcelo escreveu apenas que o proprietário da pousada desejava promovê-lo e que ele estava com medo. Helena releu aquela palavra. Durante o casamento ele nunca admitia medo. Chamava de estratégia cautela ou irritação tudo aquilo que pudesse revelar insegurança. Ela respondeu perguntando do que exatamente ele tinha medo. Marcelo disse que temia voltar a confundir liderança com controle. Temia gostar outra vez de ser obedecido e esquecer quanto custara perder tudo. Helena poderia ter enviado uma frase de conforto. Em vez disso, telefonou. O medo não é prova de que você vai repetir o erro, disse. É prova de que agora sabe que ele existe. Marcelo permaneceu em silêncio por alguns segundos. Você acha que devo aceitar? Ela olhou pela janela de seu apartamento, vendo o fim da tarde sobre São Paulo. Não me peça para decidir quem você deve ser. Ele respirou fundo. Tem razão. Antes de desligar, acrescentou. Mesmo assim, obrigado por atender. Aquela conversa não parecia romântica. Não havia declaração promessa ou música imaginária. Mas para Helena, significava algo maior. Marcelo finalmente procurava sua opinião, sem tentar transformar a resposta em permissão. Eles se encontravam 1 ou 2 vezes por mês. Às vezes em São Paulo, outras em Santos. Caminhavam pela orla, tomavam café, discutiam livros, trabalho e pequenos acontecimentos
que antes seriam considerados insignificantes demais para atravessar a barreira de silêncio do casamento. A relação não tinha nome. Helena recusava a ideia de chamá-la de reconciliação, porque isso sugeriria um retorno ao que haviam sido. Marcelo também não pressionava. Quando amigos perguntavam, dizia que estavam aprendendo a conversar. Em alguns encontros, a proximidade parecia natural. Em outros, uma frase mal colocada trazia de volta a lembrança da porta giratória da mala na calçada e da humilhação pública. Marcelo não reclamava quando isso acontecia. Não dizia que já havia pedido desculpas. Não perguntava por quanto tempo seria castigado. Aprendera que trauma não respeita cronogramas. Certa noite, depois de uma discussão sobre uma decisão do fundo, ele elevou a voz e viu Helena ficar imóvel. Imediatamente se calou. Eu não vou continuar esta conversa assim, disse ela. Marcelo assentiu, deu um passo para trás e respondeu. Você tem razão. Vou embora e falamos quando eu puder ouvir sem tentar vencer. No passado, ele teria considerado aquela retirada uma derrota. Agora entendeu que era autocontrole. A promoção na pousada foi aprovada por unanimidade pelos funcionários. Marcelo aceitou o cargo de gerente-geral, mas impôs duas condições. Decisões disciplinares deveriam ser analisadas por mais de uma pessoa, e nenhum funcionário poderia ser punido apenas por questionar uma ordem. O proprietário riu dizendo que Marcelo parecia mais exigente com os limites do próprio poder do que com as metas financeiras. Ele respondeu que havia aprendido tarde demais que limites não enfraqueciam uma liderança. Impediam que ela se tornasse abuso. Nos meses seguintes, a pousada melhorou os índices de satisfação dos hóspedes e reduziu a rotatividade da equipe. Marcelo poderia ter usado os resultados para provar que estava recuperado. Preferiu observar os detalhes. Uma recepcionista que antes evitava falar nas reuniões começou a sugerir mudanças. Um auxiliar de limpeza pediu transferência de horário sem medo de retaliação. Um segurança discordou dele diante de outros funcionários e não perdeu o emprego. Esses pequenos sinais eram mais importantes do que qualquer prêmio. Quando Helena visitou o local pela primeira vez, Marcelo não preparou flores nem uma suíte especial. Mostrou a cozinha, a lavanderia, os corredores de serviço e a sala simples onde a equipe se reunia. Por que começou pelos bastidores? Ela perguntou. Porque foi onde eu deixei de olhar quando comecei a acreditar demais no saguão. Naquela mesma visita, Helena conheceu Dona Teresa, uma camareira de 60 anos que trabalhava na pousada havia quase 2 décadas. A mulher observou Marcelo conversar com um hóspede irritado e depois se aproximou de Helena. Ele mudou muito desde que chegou, comentou. Helena perguntou como ele era no início. Dona Teresa sorriu. Parecia um homem tentando provar que não precisava de ninguém. Agora parece um homem que aprendeu a perguntar. Helena sentiu os olhos arderem, mas disfarçou olhando para o mar. Dona Teresa continuou. Não sei o que aconteceu entre vocês. Também não quero saber. Só sei que ele fala de você como alguém que mostrou uma verdade que ele não queria ver. Helena não respondeu. A antiga versão de Marcelo provavelmente contaria a própria queda como uma injustiça praticada por uma esposa poderosa. O homem diante dela agora falava sobre responsabilidade sem transformá-la em heroína nem vilã. Isso não apagava o passado, mas mostrava que o passado deixara de ser uma arma. Pouco antes do aniversário de 3 anos da aquisição do Palácio Aurora, Helena recebeu uma proposta para assumir a direção regional do Fundo Horizonte. O cargo exigiria viagens frequentes entre São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e outras capitais. Era a oportunidade mais importante de sua carreira. Também significava reduzir ainda mais o tempo que passava com Marcelo. Quando contou a ele, percebeu um instante de tensão em seu rosto. No casamento, Marcelo teria perguntado se ela realmente precisava aceitar ou insinuado que a ambição dela ameaçava a relação. Dessa vez, ele sorriu e perguntou, quando começa? Helena desconfiou da facilidade. Você não vai dizer nada sobre as viagens. Ele colocou a xícara sobre a mesa. Vou dizer que sentirei sua falta, mas sentir falta não me dá o direito de diminuir sua vida. Ela o observou em silêncio. Marcelo acrescentou, talvez eu precise aprender a amar alguém que não cabe na rotina que eu planejei. Helena perguntou, você está dizendo que me ama?
Ele não fugiu. Sim, mas não estou dizendo para obter uma resposta. Ela desviou os olhos, porque apesar de tudo, ainda era difícil receber amor sem procurar a condição escondida. Eu também amo, você disse. Só ainda não sei o que fazer com isso. Marcelo respondeu. Não precisamos fazer nada hoje. Durante a cerimônia de aniversário do Palácio Aurora, Helena subiu ao palco para falar sobre transformação empresarial. O salão estava cheio de investidores, funcionários, jornalistas e representantes do setor hoteleiro. Marcelo assistia da última fileira. Não fora convidado como ex-diretor, mas como participante de um programa de formação de lideranças criado pelo hotel. Helena falou sobre números, crescimento e reputação. Depois interrompeu a apresentação e olhou para os funcionários reunidos perto do palco. Uma empresa não muda quando troca apenas seus dirigentes, disse. Ela muda quando as pessoas deixam de acreditar que precisam escolher entre o salário e a dignidade. O salão ficou em silêncio. Helena não contou a história pessoal por trás daquela frase. Não precisava. Paulo sabia. Camila sabia. Marcelo também. Ao final, os aplausos não foram para uma mulher que derrotara o marido, mas para uma estrutura que aprendera a limitar o poder de todos, inclusive o dela. Depois do evento, Helena encontrou Marcelo no terraço do hotel. A cidade brilhava abaixo deles, imensa e barulhenta. Ele segurava 2 xícaras de café. Nenhuma suíte presidencial ela provocou. Marcelo entregou-lhe uma das xícaras. Pensei em reservar, mas ouvi dizer que alguém muito importante não gosta de privilégios sem justificativa. Helena riu. O som surpreendeu os dois. Durante alguns minutos, ficaram apoiados no parapeito, observando São Paulo. Recebi a confirmação do cargo regional, ela contou. Aceitei. Marcelo ergueu a xícara, cerrando uma celebração discreta. Parabéns. Vou viajar muito. Eu sei. Helena respirou devagar. E você está em Santos. Também sei. Ela virou-se para ele. Não quero uma relação construída apenas em cafés mensais e mensagens cuidadosas. Também não quero voltar a viver como antes. Marcelo apoiou a xícara sobre uma mesa. O que você quer? A pergunta era simples, mas Helena reconheceu a mudança. Ele não perguntara o que ela estava disposta a oferecer. Perguntara o que desejava. Quero tentar novamente, ela disse. Marcelo não se moveu. Talvez temesse que qualquer reação forte pudesse assustá-la. Helena continuou. Não quero anular o divórcio, nem fingir que os últimos anos não aconteceram. Quero começar uma relação nova. Sem morar juntos imediatamente. Sem promessas de casamento. Com terapia, conversas difíceis e liberdade para dizer não. Marcelo soltou lentamente o ar. Eu aceito. Ela arqueou a sobrancelha. Você nem vai negociar. Aprendi que nem toda conversa precisa terminar com alguém conseguindo mais. Helena aproximou-se. Também quero uma regra. Qual? Nunca mais use silêncio para me punir. Marcelo assentiu. E você nunca mais transforme a verdade num teste que eu não sei que estou fazendo. Ela estendeu a mão. Combinado. Dessa vez, quando os dedos se tocaram, nenhum dos dois estava revivendo a cena diante do hotel. Estavam criando outra memória no mesmo lugar. O relacionamento recomeçou devagar. Fizeram terapia separadamente e meses depois passaram a frequentar algumas sessões juntos. Descobriram que pedir desculpas era mais fácil do que mudar hábitos pequenos. Marcelo ainda tentava resolver problemas antes que Helena terminasse de explicá-los. Ela ainda se fechava quando temia ser decepcionada. Em vez de transformar essas falhas em prova de que nada mudara, aprenderam a apontá-las. Houve discussões. Houve semanas em que não se encontraram. Houve uma noite em que Helena quase terminou tudo porque Marcelo verificara seus horários de voo sem perguntar. Ele explicou que queria buscá-la, no aeroporto, mas reconheceu que o gesto podia parecer controle. Apagou o acesso e pediu que ela mesma dissesse quando desejava sua presença. Em outra ocasião, Helena leu uma mensagem de trabalho no telefone dele e imediatamente suspeitou de traição. Em vez de investigar escondida, mostrou a tela e confessou o medo. Marcelo esclareceu a situação sem atacá-la, pela desconfiança. A confiança não voltou como uma porta aberta de uma vez. Foi construída como um corredor iluminado lâmpada por lâmpada. 2 anos depois daquela conversa no terraço,
Helena voltou de uma viagem a Brasília e encontrou Marcelo esperando na área pública do aeroporto de Congonhas. Não carregava flores, segurava apenas um pequeno pacote de papel. Antes que você se assuste, não é um anel, disse. Helena sorriu. Dentro havia uma chave simples, da pousada de um apartamento que aluguei em São Paulo. Ela ergueu os olhos. Marcelo continuou. Não estou pedindo que more comigo. Quero apenas que tenha uma chave. Caso um dia queira entrar. Sem obrigação. Helena passou o dedo pelo metal. Anos antes, Marcelo acreditava que possuir uma chave significava controlar quem podia atravessar uma porta. Agora entregava uma sem exigir que fosse usada. Você sabe que eu posso nunca entrar, disse ela. Sei, e ainda assim quer que eu fique com ela. A escolha é justamente o que estou entregando. Naquela noite, Helena não foi para o próprio apartamento. Pediu que Marcelo mostrasse o lugar novo. Era menor do que a antiga residência em Jardins, com uma varanda voltada para uma rua tranquila e móveis escolhidos, sem ostentação. Não havia fotografias dos dois nas paredes, apenas espaço vazio. Marcelo preparou o jantar, queimou parte do arroz e tentou fingir que não estava nervoso. Helena abriu a janela da sala e ouviu os ruídos distantes da cidade. Por que deixou as paredes vazias? Perguntou. Ele respondeu, porque não queria preencher uma vida antes de saber quem seria convidado a fazer parte dela. Helena colocou a chave sobre a mesa. Por um instante, Marcelo pensou que ela fosse devolvê-la. Em vez disso, ela retirou o casaco, aproximou-se e o beijou. Não foi um perdão definitivo, nem uma promessa eterna. Foi uma escolha presente. Meses depois, Helena levou algumas roupas para o apartamento. Não todas. Marcelo não perguntou quando levaria o restante. Eles mantiveram endereços separados por mais um ano, até que a decisão de morar juntos deixou de parecer uma prova. Quando finalmente dividiram a mesma casa, estabeleceram uma regra escrita num cartão. Preso à geladeira, nenhuma porta seria trancada para punir, nenhuma pergunta seria ridicularizada e nenhum cargo teria mais autoridade do que o respeito. O cartão não tinha valor jurídico. Ainda assim, significava mais para eles do que qualquer contrato. Em uma manhã de domingo, Helena encontrou o antigo crachá de Marcelo dentro de uma caixa destinada a doações. Vai jogar fora? Perguntou. Ele segurou a placa por alguns segundos. Pensei em guardar para lembrar. Helena respondeu. Você não precisa guardar tudo que perdeu para lembrar quem se tornou. Marcelo sorriu e colocou o objeto sobre a mesa. Então, o que fazemos com ele? Ela teve uma ideia, semanas depois. O crachá apareceu numa pequena exposição interna do Palácio Aurora sobre a transformação do hotel. Não havia o nome completo de Marcelo, nem detalhes do escândalo. Apenas uma placa, dizia. Autoridade sem responsabilidade fecha portas. Liderança com respeito permite que todos entrem. Helena e Marcelo visitaram a exposição juntos, mantendo certa distância dos grupos de funcionários. Um jovem recepcionista leu a frase e comentou com a colega que parecia exagerada. Ela respondeu que talvez alguém tivesse precisado aprender aquilo da maneira mais difícil. Marcelo ouviu e apertou a mão de Helena. Não sentiu vergonha, sentiu responsabilidade. Era diferente. Ao saírem do hotel, atravessaram a mesma porta principal onde tudo começara. Paulo cumprimentou os dois. Camila brincou que não permitiria discussões no saguão mesmo entre convidados importantes. Helena riu e prometeu obedecer às regras. Marcelo olhou para a calçada onde jogara a mala dela anos antes. A memória ainda doía, mas já não comandava o futuro. Você se arrepende de ter voltado naquela manhã? Ele perguntou. Helena pensou antes de responder. Não, eu precisava voltar para demitir o homem que você tinha se tornado. Marcelo abaixou os olhos aceitando a verdade. Ela apertou sua mão. E você precisava perder aquele homem para descobrir quem ainda poderia ser. Eles caminharam juntos pela Avenida Paulista, não como dono e esposa-chefe e subordinada culpado e salvadora. Eram duas pessoas imperfeitas, conscientes de que amor nenhum justificava humilhação, mas também de que mudanças verdadeiras podiam nascer quando alguém aceitava pagar o preço de enfrentar a própria crueldade. Dessa vez nenhuma porta se abriu por causa de um crachá. Eles mesmos escolheram atravessá-la. Esta história foi criada como um drama romântico brasileiro de entretenimento com conflitos conjugais,
traição, ambiente, empresarial, inversão de poder e uma protagonista que se recusa a permanecer no papel de vítima. O elemento de suspense nasce da diferença entre aquilo que Marcelo acredita controlar e a identidade profissional que Helena mantém em segredo. A expulsão do hotel, a reunião do conselho e a demissão oferecem ao público o prazer narrativo da reviravolta e da justiça emocional. Ao mesmo tempo, a história possui uma mensagem educativa sobre abuso de poder. Marcelo não perde o cargo apenas porque traiu a esposa. Ele perde porque utilizou sua posição para humilhar clientes, ameaçar funcionários, alterar versões de ocorrências e tratar pessoas sem poder como descartáveis. A narrativa mostra que a verdadeira personalidade de alguém aparece principalmente na forma como essa pessoa trata quem não pode oferecer vantagem ou proteção. Helena representa a importância da dignidade, da independência e dos limites. Ela não vence gritando mais alto, usando violência ou destruindo ilegalmente os adversários. Sua força está na capacidade de preservar provas, exigir um processo justo e separar a dor pessoal da responsabilidade profissional. Porém, a história também reconhece que Helena não é perfeita. Ela transforma a relação numa prova secreta porque tem medo de enfrentar diretamente a verdade. Sua evolução acontece quando aprende a falar claramente, pedir o que deseja e não usar o silêncio como defesa permanente. A transformação de Marcelo transmite outra mensagem. Arrependimento verdadeiro não é um discurso, uma lágrima ou uma promessa romântica. Ele precisa perder privilégios, ouvir as pessoas que feriu, trabalhar sem autoridade especial e continuar mudando, mesmo sem garantia de reconciliação. O amor não é apresentado como prêmio automático para um homem arrependido. Helena mantém o direito de partir, perdoar sem voltar e estabelecer condições para qualquer novo relacionamento. Portanto, a história entretém por meio do drama da traição, da reviravolta empresarial e da reconstrução romântica, mas educa sobre respeito no trabalho, responsabilidade emocional, liderança ética, independência feminina e perdão com limite. A principal mensagem é simples: poder não revela grandeza, revela caráter, e uma segunda chance só possui valor quando não apaga as consequências da primeira.